Peço para tomarem os vossos lugares para podermos dar início à nossa sessão. Senhores deputados, queria dar-vos conhecimento, não sei se estão com a devida atenção, pedi a vossa atenção, por favor, senhores deputados. Há umas ligeiras alterações na ordem de trabalhos, eu pedi a vossa atenção, todos os senhores deputados pedi a vossa atenção. Há uma ligeira alteração na ordem de trabalhos. Foi retirada a proposta da alteração do regimento, a 26 AM 2013, foi retirada. Há uma nova proposta, que estivemos a ver esta manhã em conferência de representantes, que será a 891, que está a ser distribuída pelos senhores deputados, e nós pedimos desculpa por ser em cima do acontecimento, mas ela tem condicionantes de aprovação até ao final do ano. Trata-se de uma proposta relativa a aprovar compromissos plurianuais de um contrato de fornecimento de energia elétrica. Está em cima das vossas mesas e será a última proposta da ordem de trabalhos. Informar-vos também do seguinte: a proposta ontem apresentada pelo Partido Social Democrata para a criação de uma comissão eventual de acompanhamento da transferência de competências do município às 24 freguesias foi discutida hoje em sede de conferência de representantes. Há um projeto de deliberação que eu pedi para distribuir a todos os senhores representantes para verem se está correto, mas o essencial da matéria é o seguinte: a proposta não foi agendada para hoje porque não havia acordo de todas as forças políticas, pediram mais tempo para analisar a proposta, mas o que foi pedido por todos foi que desde já a 5ª Comissão abordasse esta matéria porque se considera matéria urgente. Portanto, eu repito, a proposta de criação de uma comissão eventual não foi agendada para hoje, uma comissão eventual para acompanhamento da transferência de competências do município às 24 freguesias, não foi agendada para hoje porque não havia consenso, não houve tempo para todas as forças políticas a estudarem devidamente. Ela poderá ser agendada em janeiro se até lá estiverem todos de acordo, mas, entretanto, a 5ª Comissão deverá desde já acompanhar este processo. É um processo considerado urgente e nessa matéria está toda a gente de acordo que deve merecer desde já o acompanhamento da Assembleia Municipal. Queria dizer-vos que também foi consensualizada em conferência de líderes, e peço desculpa de não termos feito ontem, mas foi falta de experiência daqui da mesa, que, atendendo ao falecimento de Nelson Mandela, havendo um voto de pesar na mesa sobre essa matéria, não deveríamos aguardar a existência de uma sessão com período antes da ordem do dia, mas sim, desde já, procedermos à leitura e votação do voto de pesar. Para esse efeito, eu passo a palavra ao Sr. Primeiro Secretário. Voto de pesar. Morreu no passado dia 5 de dezembro, em Joanesburgo, aos 95 anos, o ex-presidente da África do Sul e Prémio Nobel da Paz, Nelson Mandela. Nelson Mandela, desde muito cedo, se identificou com as aspirações de liberdade e justiça do seu povo, dedicando a sua vida à luta contra o regime explorador e opressor do Apartheid na África do Sul. Participou desde 1942 no Congresso Nacional Africano e foi fundador em 1944, com Walter Sisulu e Oliver Tambo, da sua Liga Juvenil. Na sequência do massacre de Sharpeville, perpetrado pela polícia sul-africana e da ilegalização do ANC em 1960, Nelson Mandela conduziu a luta armada do ANC contra o Apartheid. Em 1962, Nelson Mandela foi preso, vindo a ser condenado à prisão perpétua. Em 1985 foi-lhe negada a liberdade condicional por se recusar a renegar a luta armada do seu povo contra o Apartheid. Após 28 anos de prisão, em 1990, culminando a luta heroica do povo sul-africano e uma campanha de solidariedade e de exigência da sua libertação desenvolvida ao nível mundial pelas forças progressistas, Nelson Mandela viria a ser libertado, tomando o seu lugar na direção do processo que conduziria ao fim do hediondo regime do Apartheid. Em 1991 seria eleito presidente do ANC, substituindo Oliver Tambo, e em maio de 1994 foi eleito presidente da República da África do Sul, tendo exercido esta função até 1999. O falecimento de Nelson Mandela é uma enorme tristeza para todos aqueles que no mundo consideram a sua vida um elevado exemplo de coragem, de dignidade e total entrega à causa da liberdade, da justiça e do progresso social.
O Grupo Municipal do PCP propõe que a Assembleia Municipal de Lisboa, na sua sessão de 16 de dezembro de 2013, delibere: a. Manifestar o seu profundo pesar pelo falecimento de Nelson Mandela e apresentar as suas mais sentidas condolências e a solidariedade perante a dolorosa perda do dirigente histórico da luta do povo sul-africano contra o apartheid e pela conquista da liberdade, democracia e progresso social. B. Propor que seja considerada a atribuição do seu nome a uma artéria local significativa de Lisboa. C. Remeter o presente voto de pesar à Embaixada da África do Sul. O voto era assinado pelo deputado municipal do PCP, Carlos Silva Santos. A mesa e todos os grupos decidiram associar-se a este voto. Senhores deputados, alguém pede a palavra? Não há pedidos de palavra, vamos votar. Vamos votar o voto de pesar apresentado pelo PCP, subscrito por todos os grupos municipais e pela mesa, também pelos senhores deputados independentes. Votos contra? Votos de abstenção? O voto está aprovado por unanimidade. Atendendo a que já ontem respeitámos o minuto de silêncio pelo falecimento de Nelson Mandela, portanto, não vamos repetir esse gesto e encaminharemos o voto de acordo com o proposto. Muito obrigado, senhores deputados. Voltamos então à nossa ordem de trabalhos. Eu espero a todo momento a chegada do Sr. Vereador Fernando Medina. Se ele, entretanto, não chegar, nós começamos o que temos que fazer e relembrar a todos os senhores deputados como é que as coisas se vão processar. Para os senhores deputados que porventura não tenham estado ontem, explicar que esta solução dos mini-relógios que com muita dificuldade vêm naquele ecrã é uma solução transitória. Estamos a estudar uma solução que tenha melhor visibilidade, aliás estão nos dois ecrãs, tenha melhor visibilidade para todos os senhores deputados, mas foi a solução que foi possível encontrar e preparar aqui no âmbito dos serviços da Assembleia Municipal. Vamos ter hoje duas grelhas distintas para a ordem de trabalhos e eu vou dizer quais elas são. Para a proposta 871, que tem a ver com o empréstimo a médio e longo prazo entre a Câmara, o Governo e o BEI. Para a proposta 872, que tem a ver com a aplicação do resultado líquido do exercício 2012. E para a proposta 890, que tem a ver com o empréstimo de curto prazo, para estas três propostas, todas elas da responsabilidade do vereador Fernando Medina, vamos atribuir, a Conferência de Representantes acordou uma grelha igual à do PAOD, ou seja, 59 minutos. E vão aparecendo naqueles relógios os minutos disponíveis e à medida que vão falando se verá o tempo que vai decorrendo. A senhora segunda secretária alertará quando o tempo estiver a chegar ao próximo do final para avisar os senhores deputados oradores. Para as restantes propostas, o tempo acordado em sede de Conferência de Representantes foi 3 minutos para cada força política ou para o conjunto dos deputados independentes para cada proposta. É evidente que isto são limites máximos, não é obrigatório usar este tempo, usarão o tempo que entenderem dentro destes limites e estarão também os relógios para se poder controlar estes tempos. Finalmente, indicar-vos que a proposta número 26 AM 2013, que era uma alteração regimental a pedido do PSD, foi retirada e não vai ser votada hoje. A indicação que foi dada foi que se procurará integrar as alterações de regimento numa só proposta da alteração geral do regimento e que pensamos poder trazer à Assembleia Municipal no mês de janeiro, se estiver concluída, entretanto, toda a discussão sobre a matéria. Portanto, posto isto, eu tinha um segundo pedido do Sr. Vereador Fernando Medina, mas ele não está presente, que era que as propostas relacionadas com a sua matéria fossem as primeiras a ser discutidas e debatidas porque, por uma razão muito plausível, o Sr. Vereador não está presente, mas a mesa aproveita para o felicitar, o Sr. Vereador acaba de ser pai e pede, naturalmente, que a Assembleia respeite o seu direito a acompanhar esse momento importante da sua vida. Seria até um motivo para não estar presente na sessão, mas evidentemente que teremos muito gosto em tê-lo presente e estará chegando a todo o momento. Sendo assim, eu proporia, uma vez que temos presentes os vereadores das outras propostas seguintes, temos presente a senhora vereadora, pois eu ia começar pelas propostas do senhor vereador Fernando Medina, não estando ele presente. Podemos começar? Diga? Está bem. Eu pergunto aos senhores representantes, uma vez que o senhor vereador ainda não chegou, se poderíamos começar... Está a Graça Fonseca? Não está a Graça Fonseca também, pois não? Se poderíamos começar
com a proposta 818, que tem a ver, que é uma retificação ao contrato de programa celebrado com a EGEAC. Temos presente a vereadora, é a proposta 818, era o ponto 4.14 da ordem de trabalhos, e para efeitos de grelha é uma grelha de 3 minutos cada. Pode ser? Vamos começar por esta proposta, pois não temos presente ainda o Sr. Vereador das Finanças. Vamos começar pela proposta 818-2013. Há uma inscrição do Sr. Deputado Miguel Arruda. Sr. Deputado, faz favor, tem a palavra. Já temos a grelha dos 3 minutos, já. Já não é lá em cima? Está bem. Pode falar daqui. Nós usaremos os microfones da sala apenas para situações de interpelação à mesa, protestos contra protestos. As intervenções sobre as matérias de fundo continuarão a ser feitas aqui. Excelentíssima Senhora Presidente da Mesa, excelentíssimos Senhores Vereadores, caros colegas. No que respeita à proposta 818-2013, referente à proposta de alteração às páginas 59, 61 e 62 do anexo 1 ao contrato de programa celebrado entre o município e a EGEAC, Empresa de Gestão, Equipamentos e Animação Cultural, EM, o Partido da Terra gostaria de dizer o seguinte. Compulsados os documentos juntos à proposta, verificou-se que as páginas originalmente numeradas com os números 59, 61 e 62, que a presente proposta pretende sejam alteradas ou retificadas, não foram juntas à documentação para a apreciação desta Assembleia. O Partido da Terra acredita que essa falta se deverá, eventualmente, a um lapso por parte dos serviços, uma vez que foram unicamente juntas à documentação da proposta as novas versões para a aprovação. Face ao exposto, o Partido da Terra, desconhecendo o teor do que se pretende, seja retificado e não podendo, por isso, aprovar o que desconhece, propõe que a proposta 818-2013 seja retirada para aperfeiçoamento e subsequente submissão a esta Assembleia para aprovação. Disse. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não vejo mais pedidos de palavra. Eu vou pedir à senhora Vereadora Catarina Vaz Pinto que esclareça esta matéria. O assunto não foi suscitado esta manhã em Conferência de Representantes, portanto não há neste momento consenso para retirar a proposta. A senhora Vereadora irá explicar. Muito boa tarde a todos. Eu queria dizer que esta é apenas uma pequena alteração que resulta de uma observação feita pelo Tribunal de Contas para dar o seu visto ao contrato de programa, porque a EGEAC considerou o subsídio, inicialmente nos instrumentos de gestão previsional, o subsídio da Câmara como uma prestação de serviços, e o Tribunal de Contas veio exigir que, de acordo com a nova lei das empresas municipais, fosse considerado como um subsídio à exploração. Portanto, a única coisa que se está aqui a pedir é passar a designação desse montante de prestação de serviços para subsídio à exploração. É apenas alterar uma linha. Eu não sei se isso foi distribuído ou não. De qualquer forma, o Tribunal de Contas visou na mesma o contrato de programa, não obstante não existir ainda esta deliberação da Assembleia Municipal, mas pediu que a mesma fosse submetida quando a nova Assembleia entrasse em funções e, portanto, é isso que estamos aqui a fazer hoje. Obrigada. Senhores deputados, alguém pede a palavra? Se não há pedidos de palavra, penso que a proposta está em condições de ser votada. E vamos pôr a proposta à votação. Vamos pôr a proposta à votação. Eu peço à senhora, primeiro, que ponha o ecrã um bocadinho mais para lá, senão eu não vejo essa parte da Assembleia, desculpe. Vamos pôr a proposta à votação. Vamos votar a proposta 818/2013, que é uma alteração ao contrato de programa entre o município e a EGEAC, como acabámos de ouvir, por exigência do Tribunal de Contas. Votos contra? Não vejo votos contra. Votos de abstenção? Abstenção do PSD, do CDS, do MPT. Votos favoráveis serão os restantes. A proposta é aprovada por maioria. Senhores deputados, já temos presente o Sr. Vereador das Finanças, que cumprimento, e a quem esta Assembleia deseja muitas felicidades para a sua nova criança. E vamos então entrar na matéria do Sr. Vereador das Finanças. Recordo que as propostas que o Sr. Vereador das Finanças tem aqui pendentes é a 871, empréstimo médio e longo prazo,
A 859, em conjugação com a Sra. Vereadora Paula Marques, que é o empréstimo para as obras nas Torres do Alteira. A 872, que é a aplicação do resultado líquido de exercício de 2012. E a 890, que é o empréstimo de curto prazo. E vamos começar pela primeira. Tem uma grelha de 59 minutos. Peço aos serviços para porem a grelha dos 59 minutos no ar. E, proposta 871, pergunto ao Sr. Vereador se quer fazer uma apresentação breve da proposta. Se não necessita. Pergunto, Sr. Secretário, pergunta então quem é que se inscreve. Não vemos pedidos de inscrição, penso que está aí um a chegar. Estamos a falar da proposta 871, contratar um empréstimo de médio e longo prazo no âmbito do empréstimo quadro, celebrado entre o Governo português e o BEI, para o financiamento da contrapartida nacional das operações aprovadas com financiamento FEDER e Fundo de Coesão no âmbito do CREN. É disto que se trata. Temos alguém inscrito? Não temos nenhum senhor deputado inscrito. Vamos pôr à votação. Desculpe lá. Há um pedido, eu peço para fazerem sinalizar à mesa as intervenções. Há uma intervenção? Senhor deputado Vítor Gonçalves, faça favor. Deus te diz palavra. Senhor deputado Vítor Gonçalves pede a palavra para a proposta 871. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Presidente, senhores representantes da Câmara Municipal de Lisboa, senhores deputados. É muito breve. Este pedido de empréstimo é perfeitamente legítimo, é lógico, é razoável, entende-se nas circunstâncias atuais e no início do ano, no enquadramento geral daquilo que são as finanças locais. Eu também a proposta que é apresentada pela Câmara parece-me perfeitamente normal, é a mais baixa, é a que me oferece melhores condições, menor spread. Só me chamou a atenção, de facto, dentro dos bancos, das instituições financeiras que responderam ao pedido da Câmara, a Caixa Geral de Depósitos é aquela que apresenta uma maior taxa, um maior spread e as piores condições. É só chamar a atenção para isso, que de facto achei estranho. É o BPI, no fundo, que oferece a melhor proposta, quando a Caixa Geral dos Depósitos, que deveria ser aquela que, de uma forma mais efetiva, apoiasse as iniciativas do poder local, e neste caso da Câmara, que, em termos daquilo que é a capacidade de pagamento da Câmara, não está posta em causa, aparece com uma proposta muito mais elevada do que as outras. É só esta curiosidade que eu queria referir, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Chamamos o Sr. Deputado Hugo Lobo, do PS. Muito obrigado. Senhora Presidente da Assembleia, Senhor Vice-Presidente, Senhores Vereadores e Senhores Deputados. Muito resumidamente, só para deixar aqui nota da natural concordância do Partido Socialista com esta proposta, da importância absolutamente decisiva de maximizar o aproveitamento dos fundos comunitários e, por essa via, de assegurar, obviamente, a comparticipação nacional respectiva e já agora também deixar, enfim, uma preocupação, um tema que deve ocupar a Assembleia nos próximos tempos, que é o próximo quadro comunitário de apoio. Em que medida e em que ponto é que está, digamos, a programação desse quadro? Porque, como sabemos, num contexto de profundas restrições de financiamento, é absolutamente decisivo a ter essa consideração e essa preocupação. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não vejo mais inscrições. Pergunto ao Sr. Vereador Fernando Medina se quer responder ao que foi dito. Se faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente, muito obrigado por esta alteração na ordem e por as palavras que me dirigiu.
Eu gostava, creio que o Sr. Deputado do PSD, na intervenção que fez, comentou não esta proposta, mas uma proposta seguinte, tomamos nota dessa afirmação. Relativamente à questão agora colocada pelo Sr. Deputado do Partido Socialista, dizer-lhe que, primeiro, esta proposta concreta tem uma importância grande do ponto de vista financeiro, porque na medida em que as dotações disponíveis para o município de Lisboa, quer no programa de Lisboa e depois em particular para o município de Lisboa em matéria de fundos comunitários, são sempre particularmente baixas, isto é, a nossa capacidade de investimento a partir de fundos comunitários por uma questão de dotação é muito baixa e por isso a possibilidade de nós alavancarmos com financiamento alheio em condições adequadas é de uma grande importância. Gostava e daí esta proposta, que já vem preparada, obviamente, do Executivo anterior e que nós agora podemos finalizar, mas tem uma importância grande do ponto de vista financeiro. Salientar dois aspectos. Por um lado, a nova Lei de Finanças Locais vem vedar, na minha opinião, de forma profundamente errada, a realização deste tipo de endividamento para contrapartida de fundos comunitários. Quando ontem nós debatemos aqui o orçamento e quando debatemos as perspectivas para o próximo ano e para os próximos anos, quando falávamos dos constrangimentos que teríamos que lidar do ponto de vista da programação e da forma como a Câmara Municipal se posiciona, talvez um dos aspectos mais marcantes é não só a limitação muito forte que há a todo o financiamento alheio, como o facto de, mesmo dentro dessa limitação ao financiamento alheio, não ser excepcionado o financiamento alheio que se destina à contrapartida de fundos comunitários, ao contrário do que a Lei anterior de Finanças Locais previa, o que vem tornar a situação do município de Lisboa ainda mais complexa, porque no fundo estamos a disputar com um acesso muito limitado aos fundos dos programas operacionais, aqui em particular Lisboa, e sem a capacidade de o alavancar com recursos de endividamento para a contrapartida nacional. Este é um desses constrangimentos. Ainda assim, dizer que o acesso ao novo quadro está atrasado, a informação que tem sido tornada pública pelo Governo é que só no segundo semestre estará em abertura o novo quadro comunitário. O que é normal nestes processos é que seja um processo que não abra de imediato todos os programas operacionais e todas as medidas e, por isso, a nossa expectativa não é uma expectativa muito favorável, é uma expectativa de que essa abertura venha a acontecer ao longo de 2014 e, fundamentalmente, de 2015, o que vai condicionar, vai ter impacto sobre a política de investimento do município, mas, no fundo, creio que é, talvez, a forma mais adequada de mostrar um dos grandes constrangimentos que ontem tentamos mostrar sobre o que é que vai acontecer no exercício orçamental 2014-17, que é esta abertura do quadro comunitário só acontecer a meio do mandato e que vai colocar, obviamente, entraves à capacidade de investimento e à limitação à capacidade de investimento do município. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Não vejo pedidos de palavra. Nesse caso, vamos passar à votação da proposta 871/2013, que a Assembleia Municipal autoriza a Câmara a contratar um empréstimo de médio e longo prazo, portanto, no quadro que foi explicado, no âmbito do CREN, Contrapartida Nacional. Votos contra? Votos de abstenção? A proposta está aprovada por unanimidade. E vamos passar, neste momento, à proposta 859. Trata-se, senhores deputados, de um financiamento que a Câmara solicitou junto do IRU para a conclusão das obras das Torres do Alto da Eira, através de uma candidatura a um programa financiado pelo Governo Barra-Bay, chamado Reabilitar para Arrendar. Houve um concurso, Lisboa concorreu e agora é a aprovação do financiamento que foi permitido. Pergunto se algum dos senhores vereadores quer apresentar a proposta. Se não há pedidos de palavra, senhores vereadores, para apresentar a proposta, temos um pedido de palavra. O senhor deputado João Magalhães Pereira pediu para intervir nesta proposta, não foi? Não é esta? Não é esta? Já lá iremos. Não é esta. Ok, obrigado. Se não há pedidos de palavra, há pedidos de palavra, Bloco de Esquerda. Senhor deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Será muito breve. Naturalmente estamos a favor desta proposta, deste pedido de financiamento, mas gostaríamos só de deixar um breve registro. Para quem não conhece, as Torres do Alto da Eira são dois edifícios que estão na freguesia da Penha de França, têm 11 pisos cada, 6 fogos por piso e, portanto, vivem 124 famílias neste edifício.
a Sra. Presidente conhece, a atual vereadora também, porque acompanharam este processo, mas este é um caso quase paradigmático de como é feita a política de habitação social nesta cidade e, infelizmente, noutras. A entidade gestora, a GEBALIS, o instrumento que a Câmara tem para os bairros municipais, atuou durante tantos anos, estes prédios são de 76, portanto quase 40 anos, uma forma que se pode classificar como negligente, irresponsável e, de certa forma, desrespeituosa para com aqueles moradores. Para quem conhece as torres, percebe o que representa isto. São torres com 11 andares que passam muitos meses em que os elevadores não estão a funcionar. E, portanto, para uma população idosa, às vezes doente, isto torna-se desumano e impossível de habitar nestas condições. Existem outros problemas nestas torres. As torres tiveram dezenas de anos sem ter qualquer intervenção de conservação, nomeadamente pelo exterior, o que causa problemas gravíssimos na habitabilidade destas frações, mas há uma luz ao fundo do túnel. Este empréstimo possibilita uma intervenção profunda naquelas estruturas. Há um relatório do LNEC sobre estas as patologias e sobre o tipo de intervenção que deve ter, mas é importante frisar que esta intervenção avançará muito por responsabilidade e por intervenção dos moradores. Constituíram-se numa comissão de moradores, a freguesia, em qual o Bloco de Esquerda esteve representado na Assembleia de Freguesia, constituiu uma comissão de acompanhamento. A autarca do Bloco de Esquerda foi a coordenadora dessa comissão, portanto acompanhámos muito perto isto, mas é sobretudo pelo empenho, pelo envolvimento dos moradores daquele edifício que não tem condições para habitar, que este processo vai avançar e, portanto, fazemos votos para que a intervenção seja feita o mais rapidamente possível. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Pinheiro, do PS. Boa tarde a todos os presentes, caros colegas deputados municipais, Sra. Presidente da Mesa e demais membros da Mesa, senhoras e senhores vereadores. Esta breve intervenção destina-se apenas a salientar a oportunidade desta proposta. Em primeiro lugar, resulta de uma recomendação de um organismo especializado, o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, que recomenda a intervenção e, portanto, é urgente reabilitar aquele espaço habitacional e depois também identificar este processo que leva à apresentação desta proposta como modular, não só pelo facto de ter acolhido a intervenção da Associação de Moradores, mas também o empenho real da Junta de Freguesia e da Câmara Municipal, permitindo, portanto, uma convergência de todos os intervenientes responsáveis aos mais diversos níveis de intervenção para poder requalificar aquele espaço relevante naquela zona da cidade. Apela-se, por isso, à aprovação desta Assembleia Municipal, congregando a unanimidade que conduziu este processo. Segue o Sr. Deputado Modesto Navarro, do Partido Comunista Português. Muito obrigado, Sra. Presidente. É para nos congratularmos com esta proposta, na medida em que se trata de um velho problema, por nós muito conhecido, realizando várias visitas às Torres do Altaeira e apresentando aqui documentos que foram aprovados por esta Assembleia e que levaram anos, digamos, a serem encaminhadas. Portanto, é realmente para lembrar que esta Assembleia teve uma intervenção, ou várias intervenções, neste processo e é desejável que, efetivamente, ele seja resolvido. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não temos mais ninguém. Pergunto, a Sra. Vereadora Paula Marques quer usar da palavra?
Senhora Presidente, restante mesa, caros colegas, muito boa tarde a todas e a todos. Eu queria só, eu de facto não apresentei a proposta, mas em face das intervenções dos vários deputados, queria só fazer duas ou três observações. Agradeço o reparo de qualquer um dos senhores deputados, do deputado Modesto Navarro e do deputado Ricardo Robles, em relação ao tempo em que este edificado esteve, de facto, sem intervenção sistemática. Eu queria só relembrar que as Torres do Alteira tiveram, e perdoem-me a expressão, uma sentença de morte anunciada durante muitos anos, que passou por vários executivos da Câmara Municipal de Lisboa e por várias Assembleias Municipais, para demolição e dispersão daquela população que há 40 anos vivia naquelas torres. E por envolvência da população, da Associação de Moradores, não da Comissão de Moradores, mas da Associação de Moradores legalmente constituída, da Comissão de Acompanhamento da Assembleia de Freguesia, da Junta de Freguesia, desta Assembleia Municipal de facto, e de uma série de outras entidades que trabalham no território, e muito em especial ao LENEC, foi neste mandato, ou no mandato anterior, que de facto conseguimos que a sentença de morte anunciada de demolição de facto não visse luz e conseguíssemos reabilitar as Torres do Alteira, ou iniciar o processo de reabilitação das Torres do Alteira, evitando uma dispersão e um realojamento, digamos, daquela população que há tantos anos ali vive, por outras zonas da cidade. E, portanto, este processo tem sido um processo participativo, e quando eu digo participativo, os senhores deputados e as senhoras deputadas com certeza já ouviram falar daquilo que se chama os GABIPs. É um instrumento de gestão no território que põe à mesma mesa de trabalho as associações de moradores, a Câmara Municipal de Lisboa, a Gebalis e a Junta de Freguesia, e foi com o trabalho e o desenvolver do trabalho empenhado de todas estas entidades que nós conseguimos chegar a este processo de requalificação. O processo de qualificação já começou, há neste momento uma empreitada já a decorrer de substituição da rede de gás, há uma segunda empreitada já de intervenção nas fachadas e coberturas que também já está adjudicada e que vai entrar em obra rapidamente, e isto tem sido de facto acompanhado pelos moradores, através da Associação de Moradores, e portanto eu só queria dizer que o facto de facto, durante muitos anos, aquelas torres não terem tido intervenção, não foi, de facto, por uma má gestão da Gebalis há 40 anos, porque a Gebalis não gera o património habitacional municipal há 40 anos, gera um bocadinho menos. Mas, de facto, o facto de, durante muitos anos, aquelas torres terem tido, por razões várias, uma sentença de morte anunciada de demolição, e era uma sentença entendida como, infelizmente, irreversível, por vários, termino já, Sra. Presidente, por vários executivos, quer na Câmara Municipal, quer na Assembleia Municipal, não é desculpa para que as torres tenham ficado no estado em questão, mas também é preciso repor um bocadinho da verdade histórica. Obrigada. Sr. Deputado Vítor Gonçalves, faça o favor. Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, Srs. Vereadores, caros colegas, nós também nos revemos nesta proposta e achamos que, de facto, é finalmente um passo em frente em relação a uma coisa que estava condenada à morte, como disse muito bem a Sra. Vereadora. Portanto, em princípio, louvamos-la, mas ela oferece-nos aqui uma dúvida que eu gostaria que a Sra. Vereadora ou o Sr. Vice-Presidente nos esclarecesse, que tem a ver com uma cláusula em que não está definida em termos dos encargos que representa para a Câmara este empréstimo. Eu vou ler, se me dá licença. Prazo 30 anos, data limite tal, período de carência de capital 10 anos, amortização 20 prestações constantes, anuais e consecutivas, taxa de juro Euribor a 3 meses, mais margem a definir pelo BEI, acrescido de 1,7. Esta margem a definir pelo BEI não está definida e não sabemos qual é sequer como é que se enquadra, em que parâmetros é que esta margem varia. E era esse esclarecimento que nós geríamos, que o Sr. Vereador Fernando Medina nos desse, para, em consciência, termos uma votação concordando, de facto, com o objetivo, uma votação consonante com aquilo que é a responsabilidade da própria Câmara, portanto, saber exatamente quanto é que vai gastar. Ou, pelo menos, aproximadamente, isto é muito vago.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Vereador, quer dar o esclarecimento, por favor? Sr. Deputado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, o Sr. Deputado tem razão na questão que coloca. Essa é uma questão que está colocada pela Câmara e pelos serviços da Câmara ao próprio IRU, que age como intermediário relativamente à prestação do BEI. O BEI tem que apresentar a estimativa de qual é o valor indicativo que pratica e tem que o aplicar também e tem que o fazer também em cada caso concreto antes do pedido de cada reembolso. E por isso nós aguardamos essa informação por parte do IRU e por parte do BEI relativamente ao estabelecimento dessa operação. Ela é um valor que costuma ser standard. No próprio contrato do PIPARU ele está subscrito e aprovado nesta Assembleia nos mesmos exatos termos, mas ainda assim nós aguardamos para que seja uma informação mais precisa e rigorosa relativamente ao patamar, embora, como lhe disse, ele é variável em cada momento e em cada tranche em que é feito cada pedido de reembolso. Exatamente, tem que ter um enquadramento e um valor de referência. Muito obrigado, Sr. Vereador. Não vejo mais senhores deputados inscritos. Vamos passar à votação da proposta 859/2013, que tem a ver com o financiamento junto do IRU de uma verba no âmbito do programa Reabilitar para Arrendar, de uma verba para a reabilitação integrada das Torres do Alto da Eira. Votos contra? Votos de abstenção? Temos votos de abstenção do Partido Social Democrata e do CDS. Votos favoráveis dos restantes forças políticas. A proposta está aprovada por maioria. O Sr. Deputado Vítor Gonçalves vai enviar uma declaração de voto sobre esta matéria. Vamos passar agora, conforme eu tinha dito no início, nos trabalhos, para as propostas do Sr. Vereador Fernando Medina, para o podermos depois libertar. E a próxima proposta é a proposta 872/2013, tem uma grelha de tempos de 59 minutos. Elas vão já colocar a grelha certa. E é uma proposta sobre a aplicação do resultado líquido do exercício 2012. Pergunto ao Sr. Vereador se quer usar da palavra para apresentar a proposta. É a 872. Eu peço então aos senhores deputados, quem é que se quer inscrever sobre esta... Sr. Deputado Magalhães Pereira, faça favor, tem a palavra. Senhora Presidente, senhores secretários da Mesa, Sr. Vereador Fernando Medina, senhores vereadores e senhores deputados. Uma nota, Sra. Presidente, quanto à proposta 872/2013. Conforme declarado no parecer da Comissão de Finanças, Património e Recursos Humanos, chama, aliás, a atenção de que há um parecer desta Comissão relativamente ao assunto. Verifica-se que o resultado líquido do exercício 2012 e cuja aplicação, agora há prazo de quase um ano, se pretende aprovar, está diminuído de aproximadamente 23,5 milhões de euros, em resultado do despacho do Sr. Presidente da Câmara de 17 de dezembro de 2012, ordenando o seu pagamento a bancos internacionais, especificamente, como se sabe, os seus deputados, o Dexia e o Nederlandse, por conta de obrigações da Empresa Pública de Urbanização de Lisboa, EPUL, empresa esta que a Câmara pretendeu intempestivamente dissolver. Ocorre, porém, que esse despacho não foi ratificado na reunião subsequente da Câmara Municipal de Lisboa, quando o teria que ser, como decorre do número 3 do artigo 68 da Lei 169/99, de 18 de setembro, na redação que lhe foi dada pela Lei 5A de 2002, de 11 de janeiro. Igualmente, o pagamento foi efetuado de forma direta a entidades credoras da empresa, sem sequer estarem apresentados e aprovados os resultados referentes ao exercício então em curso nessa empresa, tudo, portanto, desenquadrado do estipulado dos números 2 e 4 do artigo 40º da Lei nº 50, que constitui o regime jurídico da atividade empresarial local e das participações locais. Estes factos foram razão e fundamento da Assembleia Municipal ter aprovado a recomendação número 34 AM 2013,
publicada no Boletim Municipal de 25 de julho de 2013, e nessa recomendação se recomendava, passo o pleonasmo, e recomendava-se à Câmara que promova uma proposta de alteração do relatório de gestão e demonstração dos resultados financeiros de 2012, com efeitos equivalentes nas próprias contas de pool. A Câmara resolveu, porém, fazer tábua rasa dessa recomendação, em total desrespeito pelas deliberações desta Assembleia. A nossa votação desta proposta, Sra. Presidente, será evidentemente o reflexo deste facto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Há um aspecto que o Sr. Deputado referiu e que eu me penitencio. Efetivamente, eu não fiz referência e devia tê-lo feito. A proposta 872/2013 tem um parecer da Comissão de Finanças, devidamente distribuído, e, portanto, que assinala este aspecto que o Sr. Deputado acaba de referir. Eu pergunto se algum grupo municipal ou algum Sr. Deputado pede a leitura do parecer da Comissão de Finanças. Não vejo ninguém a pedir a leitura do parecer, o aspecto está assinalado. Temos... Sr. Deputado Hugo Chamber, do Partido Socialista. Senhora Presidente, Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Srs. Vereadores, caros e caras colegas deputados municipais. Esta proposta, e o Partido Socialista não percebe o porquê de uma confusão que já aconteceu a nível de Comissão de Finanças e que agora a nível de plenário parece que volta outra vez a acontecer, a única coisa que propõe é permitir a aplicação e alocar naquilo que é o orçamento da Câmara Municipal de Lisboa do corrente ano e no ativo da Câmara Municipal de Lisboa também, uma verba que resulta de um resultado líquido que a Câmara Municipal de Lisboa efetivamente teve. E como tal, já houve aqui, há cerca de alguns meses atrás, uma discussão político-legal sobre como é que foi feito o processo. Várias forças políticas na altura tiveram a oportunidade de também exprimir aquilo que era a sua própria opinião e, por isso mesmo, agora o que está-se aqui a votar e a proposta o que tem a ver é com a possibilidade, já que a Câmara Municipal de Lisboa, no ano 2012, teve um resultado líquido positivo, tem que conseguir passar para o conjunto de contas atuais esse próprio resultado líquido também positivo. E ao Partido Socialista mete-nos alguma confusão, porque aquilo que também a Câmara Municipal de Lisboa fez, e aquilo que ao fim e ao cabo está aqui em causa, é a discussão dos 23 milhões de euros a menos a nível de resultado líquido lá positivo, serviu para pagar o incumprimento de uma empresa municipal a bancos que naquele momento, se não fosse feito lá o pagamento, o país, não era a Câmara Municipal de Lisboa, lá o próprio país, entrava numa situação de default, porque tratava-se de bancos que iam, na altura, acionar uma série de cláusulas e, como tal, podiam pôr em causa todo um programa lá cautelar que o país tinha. E mete-nos confusão como é que o PSD não compreende a necessidade e até o ato de coragem que António Costa fez para resolver um problema não só à Câmara Municipal de Lisboa, mas também ao país, porque se não fosse pago ia haver uma situação muito pior. E por isso mesmo parece que é uma proposta muito pacífica e que neste momento a única coisa que se pede é que se possa incluir um resultado líquido positivo nas contas, das contas da Câmara Municipal de Lisboa e por isso mesmo para o Partido Socialista é claro que se deve votar favoravelmente esta proposta. Disse. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Magalhães Pereira quer usar a palavra? Isto agora é mesmo para dar luta. Sim, agora sim. Animou. Agora animou. Senhora Presidente, com as minhas desculpas. Mas há que dizer que a palavra-chave que aqui foi utilizada é a distribuição da verba efetiva. E a questão é que essa verba não é a verba efetiva. A verba está baixa, está falta de 23 milhões e meio de euros, como se fosse pouca coisa. Senhora Presidente, deixe-me dizer, e para as generalidades dos seus deputados, aqui nós estamos convictos que se trata de um problema de legalidade. Da mesma maneira que esteve convicta a Assembleia totalmente, quando fez a recomendação que tive a oportunidade de lhe referir. Tivemos convictos de que essa
seria a legalidade e que a legalidade devia ser reposta. E é essa a nossa posição e não outra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não vejo mais pedidos de palavra. Peço ao Sr. Vereador o esclarecimento. Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhores deputados, de forma muito breve, eu creio que nós não ganharemos em reabrir aqui o que eu percebi que foi um intenso debate tido no passado relativamente a esta matéria. E talvez dizer o seguinte, a questão estrita da legalidade dos atos que foram praticados e a diferença de opinião que existe sobre essa matéria, o Estado tem órgãos para dirimir e para avaliar. O que nos cabe aqui neste momento é fazer uma apreciação legal que temos que fazer e uma determinação para encerrar o exercício relativamente ao ano de 2012 e por isso daí esta retoma sem da minha parte não haver a necessidade de reeditar aqui o que é esse debate intenso que aconteceu no passado, mas citar-me e ater-me à questão de fundo e à questão de fundo que se prende com o debate que nós tivemos ontem, que é o processo associado à EPUL, à extinção da EPUL e às responsabilidades da EPUL. Como tentei apresentar ontem de forma telegráfica e hoje, mais uma vez, temos aqui um segundo exemplo das pressões, das contingências sobre a gestão do orçamento da Câmara, tratou-se de uma decisão de urgência que a Câmara teve que tomar. Já todos percebemos a dimensão destas decisões e do que é que está em causa e julgo que o desafio que temos relativamente à EPUL e a todo este processo e à sua extinção é geri-lo de forma adequada para o fazermos, prejudicando ou entrando o menos possível dentro do que é o orçamento da Câmara. Infelizmente, relativamente ao adiantamento que foi necessário fazer, esse, infelizmente, foi na íntegra afeto dentro do que são os orçamentos da Câmara, com o prejuízo que aí decorre e que os senhores deputados imaginam para a atividade corrente e para o grau de manobra que a Câmara tem para a realização das suas atividades. Um dos grandes desafios que está para o Orçamento de 2014 e para o próximo ano é relativamente ao restante de todos os passivos que a EPUL tem e ainda tem e terá de transferir, como é que eles são assumidos pela Câmara Municipal, na medida em que os ativos também serão transferidos, mas como é que nós lidamos de forma a que a assunção dos passivos não comprometa e não afete a conta ou o orçamento da Câmara na sua gestão corrente, e julgo que esse é o debate político fundamental que neste momento vale a pena ter, agora que estamos a discutir o orçamento, ou que discutimos o orçamento, mas que nos prendemos estas matérias. Quanto à questão legal, o Estado tem órgãos para fazer para dirimir no limite essa questão, como aliás creio que terá sido a própria indicação dos deputados da oposição relativamente a este tema, e por isso da parte do Executivo não nos resta mais que senão encerrar contabilística e legalmente esta matéria para que possamos avançar e avançar para a execução do orçamento do próximo ano. Muito obrigado. Sr. Deputado Vítor Gonçalves, faça o favor. Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, claros colegas vereadores, o problema que aqui se apresenta, o problema da EPUL e o problema desta solução, como disse muito bem o Sr. Deputado João Magalhães Pereira, é um problema, para já, a priori, de legalidade. Portanto, é legal ou não é legal? Não é por nós, eventualmente, o Partido Socialista ter uma maioria conjuntural nesta Assembleia que passa, o ilegal passa a ser legal. O que não era legal no passado o que não era legal não é legal agora. E quanto à contingência da EPUL e quanto a este processo que levou ao pagamento do Dexaland, nós sabemos aquilo que houve entre a administração da EPUL e a Câmara Municipal, a troca de correspondências, as soluções que a antiga administração da EPUL propunha para a solução deste problema, o encontro de contas que ela propunha e diga-se que essa administração era uma administração da total confiança do anterior Executivo e do Partido Socialista, nomeada pelo anterior Executivo, nomeada pelo Partido Socialista e da total confiança. E ao contrário das administrações anteriores, nem sequer tinha outras forças políticas na sua composição, apenas entravam elementos da responsabilidade do Partido Socialista.
E também não nos esqueçamos que em relação à EPUL, e já agora que isso vem como contingência, como sendo um grande drama, que agora acontece de repente e cai em cima dos ombros da Câmara, é falso. Há 6 anos que esta maioria está no poder. Há 6 anos que conhece os problemas da EPUL. Há 4 ou 5 ou 6 anos que conhece o problema do Estado dos negócios imobiliários. Há 6 anos que lhe foi proposto que a EPUL se transformasse numa SURU, que se aligeirasse e que tivesse uma capacidade de enfrentar a reabilitação urbana e as necessidades da reabilitação urbana, que são imensas. Tanto mais que a SURU Oriental e a SURU Baixa Chiado cessaram funções, era uma maneira de ela se virar para a reabilitação, que era, no fundo, a única hipótese que, nas circunstâncias atuais, a EPUL tinha. Já aqui, em termos de urbanização, a cidade, como bem se diz, está completamente urbanizada. Portanto, houve aqui erros muito graves do Partido Socialista, do anterior Executivo, houve falta de visão, houve talvez confiança a mais nos elementos que tinham na sua administração na altura e deu este deslate. Não venham agora como que o PSD tenha culpado dessa situação. O PSD é culpado de muitas coisas, até nem a EPUL, mas não destas. Estamos a falar de um caso concreto. Infelizmente, a EPUL foi um instrumento que serviu para muita coisa e que não devia servir para tanta coisa. Todos nós temos consciência disso e quem conhece a história sabe isso. Eu conheço-a bem, ao longo de muitos anos. Mas, agora, é uma situação concreta que nós estamos a viver. E o PSD considera que este ato é ilegal e agora demonstrem que não é ilegal. É isso que é preciso, mais nada, tão só. Senhor Deputado Hugo Chambre, faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu volto aqui a acontecer uma confusão enorme, porque aquilo que nós estamos, neste momento, aqui também a discutir é a proposta 872 e não nenhum tipo de discussão sobre a questão da também EPUL, que até pode haver um dia um debate temático para discutir mais uma vez isso e o porquê da EPUL ter chegado ao ponto que também chegou, mas neste momento estamos aqui a fazer a própria discussão de uma proposta que eu volto a repetir, e há pouco já tive a oportunidade de dizer isso, que a única coisa que faz é incluir o saldo, o resultado líquido do exercício 2012 nas contas da Câmara Municipal de Lisboa, que cumpre todo o conjunto de também formalidades a nível de também POCAL, e se houver alguma dúvida legal deve ser em relação a esta proposta em concreto à luz daquilo que é o POCAL, e gostava por causa de também saber, porque aquilo que o Partido Socialista vê é que no ponto de vista legal, no ponto de vista financeiro, é que é uma proposta que não está ferida de nenhum tipo de problemas, e por isso mesmo não conseguimos lá perceber o porquê de tentar fazer outro tipo de também discussão naquilo que é uma proposta financeira e uma proposta que a única coisa que faz é poder fazer com que a Câmara Municipal de Lisboa possa incluir no seu saldo de gerência um valor de 402 milhões de euros que resulta de um resultado líquido e, como tal, a Câmara Municipal de Lisboa tem todo o direito de poder usar este tipo de verbas, até porque, no ponto de vista de POCAL, é muito claro em que rúbricas é que vão ser incluídas estas verbas e, por isso mesmo, não há nenhuma dúvida sobre, no ponto de vista de proposta em concreto, não de outro tipo de casos, de forma a que não se possa votar e que, por isso mesmo, o Partido Socialista considera que é uma proposta necessária para a Câmara Municipal de Lisboa, que é uma proposta necessária a nível também da cidade de Lisboa e, por isso, vai votar favoravelmente à mesma. Não é? Sr. Vereador Fernando Medina. Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, eu começava hoje, começo-me a preocupar que hoje já é a terceira ou quarta vez que concordo com o Sr. Deputado do PSD e dizer-lhe que tem toda a razão. Não é o facto de termos uma maioria que determinamos a legalidade, mas também não é pelo facto de terem a minoria, nem por falar com uma forma mais convicta, que também transforma um ato legal num ato ilegal. E por isso, a minha proposta que eu fiz foi que o apuramento e as divergências que existem relativamente à matéria da legalidade devem ser apuradas pelos órgãos que o podem fazer.
E, aliás, pelo que eu tenho informação, o próprio PSD o terá suscitado junto das autoridades. Do lado deste Executivo, mantemos exatamente a posição da legalidade dos factos. Daí a proposta de aplicação ser condizente com essa legalidade. Não somos nós, nem maiorias, nem minorias, nem no passado, no Executivo, nem na maioria da Assembleia Municipal passada, nem a atual, que vamos fazer essa determinação. E por isso temos que avançar. E por isso nós mantemos a proposta da legalidade. O PSD estará no seu direito e na sua justificação de a manter. Eu julgo que fazermos esse debate aqui e reabrirmos aqui é absolutamente irrelevante e inútil para seguirmos. A segunda nota prende-se com uma afirmação talvez mais de caráter genérico. Eu já percebi que se pode invocar aqui muita história e o conhecimento da história. Agora, convém não o fazer de forma parcelar e fazer um bocadinho uma pesca à linha dos acontecimentos da história que convém. É porque relativamente a todo o processo da EPU, incluindo este valor que está em verba, teríamos muito a conversar sobre a sua origem e sobre as suas múltiplas origens ao longo dos múltiplos anos. E por isso eu tratei do ponto de vista político sobre um grande valor chamado contingências. Não fiz nenhuma adjetivação política no debate de ontem, pretendo continuar a não o fazer, mas quando entender que se deve fazer, será feita com todo o debate e com a sua extensão. O que não terá é da parte do Executivo o permitir que escolha a pesca à linha, o que foi o prejuízo associado a determinado ato, escondendo outros, emitindo outros factos e até omitindo o que são hoje publicamente e conhecidas, e espero que não me faça a deselegância de achar que eu não conheço os factos por ser novo e ter aqui chegado, já tenho a obrigação de os conhecer e conheço-os muitos e muitos significativos, têm alguma gestão bem identificada no tempo sobre a sua origem e sobre a sua ocorrência. E por isso dizer que trataremos sempre disto com toda a seriedade, com toda a nossa melhor capacidade acima de tudo para resolver o problema. Tratei sempre ao longo deste debate do orçamento este grande tema como temas contingentes sobre as finanças da Câmara, abstive-me de grande pronunciamento político sobre os mesmos, mas dizer-lhe que estarei totalmente à vontade para o fazer nos termos em que os deputados o quiserem fazer e quando esse debate surgir do ponto de vista político. Muito obrigado. Muito obrigado. Vítor Gonçalves. Senhores Deputados, pergunto se mais algum senhor deputado quer usar da palavra. Não vejo pedidos de palavra. Vamos pôr a proposta 872/2013 à votação. Volto a lembrar do que se trata. Deliberar sobre a aplicação do resultado líquido do exercício 2012 e as correspondentes alterações na conta 51 do património, como o POCAL nos obriga a fazer. Vamos pedir a votação. Senhores deputados, votos contra. Votos contra do PSD e do CDS. Votos de abstenção. Votos de abstenção do Bloco de Esquerda, do PEV, do Partido Comunista Português e do MPT. Votos favoráveis são os restantes. A proposta está aprovada por maioria. Vamos passar agora à última proposta em que o Sr. Vereador Fernando Medina terá de intervir, se for o caso, que é a proposta 890/2013 e trata-se da contração de um empréstimo a curto prazo, o que é normalmente sempre pedido na altura em que é aprovado o plano e orçamento. Vou perguntar ao Sr. Vereador se quer fazer uma apresentação da proposta. Dispensa a apresentação da proposta. Quem é que se inscreve? Senhores deputados, peço a vossa atenção. Há inscrições para a proposta 890, empréstimo a curto prazo. Dou a palavra. O senhor deputado Miguel Arruda é... António Arruda, desculpe. Desculpe, devia ter dado assim. O Sr. deputado António Arruda, do MPT, vai usar da palavra. Excelentíssimo Sr. Presidente da Mesa, Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente, Excelentíssimos Srs. Vereadores, caros colegas. No que respeita à proposta 890/2013, referente à autorização para a contratação de um empréstimo a curto prazo em 2014, no montante de até 40 milhões de euros, o Partido da Terra tem a dizer o seguinte. É público e notório que no corrente ano a Câmara Municipal passou a dispor de uma boa almofada financeira, fruto das compensações obtidas pela venda dos terrenos do Aeroporto de Lisboa e do Centro Cultural de Belém. De facto,
É por demais conhecido que os cofres do município conseguiram um encaixe financeiro de cerca de 286 milhões de euros com a venda dos terrenos do aeroporto e do Centro Cultural de Belém ao Estado. Pelo exposto, o Partido da Terra não consegue entender alguns dos considerandos desta proposta, mais concretamente o considerando do ponto número 3, que refere que a Lei 2 de 2007, de 15 de janeiro, inscreve o financiamento bancário de curto prazo como instrumento para lidar com dificuldades de tesouraria. Acresce que, também pelos factos que acabei de referir, o Partido da Terra não consegue entender o alcance do considerando incluso no número 8, que refere que, e passo a citar, neste contexto foi feita a aferição dos meios necessários a uma boa gestão de tesouraria no ano económico de 2014, concluindo-se por verificação dos recebimentos e pagamentos esperados e flutuações de saldo mensal, que o montante adequado a este objetivo se fixa nos 40 milhões de euros. Sr. Vice-Presidente, o município de Lisboa está com dificuldades de tesouraria? O que aconteceu à almofada financeira que o Estado transferiu para o município a título das compensações pela venda dos terrenos do aeroporto e do Centro Cultural de Belém? Não me diga que entre janeiro e dezembro deste ano os 287 milhões de euros se esfumaram. Poderemos saber concretamente em que foram gastos? O Partido da Terra agradece a explicação que nos queira dar para ter que recorrer a um empréstimo bancário para fazer face a tais dificuldades de tesouraria, no mesmo ano em que o município teve um encaixe efetivo de cerca de 286 milhões de euros. Disse. Senhor Deputado Globo, faça favor. Senhora Presidente da Assembleia, Senhor Vice-Presidente, Senhores Vereadores, caros colegas, o Partido Socialista, obviamente, que concorda com a proposta que aqui estamos a apreciar. Trata-se, obviamente, e penso que é claro para todos, de uma operação de gestão de tesouraria, portanto, de fazer aqui face a alguma irregularidade que é, obviamente, conhecida no perfil de recebimentos da arrecadação da receita da Câmara Municipal de Lisboa. Creio que foi feita aqui na intervenção precedente uma enorme confusão entre aquilo que é o orçamento e aquilo que é de facto a gestão de tesouraria e, portanto, penso que não se coloca aqui a questão e a dúvida que foi suscitada. Obrigado. Pergunto, senhores deputados, se há alguma inscrição. Não vejo pedidos de palavra. O senhor vereador Fernando Medina quer dar uma explicação? Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, faço com gosto. Eu julgo que há, de facto, aqui algum mal-entendido ou alguma confusão relativamente aos dados. O resultado do processo de alienação do aeroporto, que legalmente não teve essa forma, teve a forma da compensação da desistência de uma ação, foi integralmente afeto à redução da dívida do município no ano de 2012, e por isso pergunto onde é que está o dinheiro. O dinheiro foi pago, foi entregue a credores para reduzir a dívida do município, e a redução do serviço da dívida que o município teve por via desta operação, por via de reduzir a dívida, reduziu o seu serviço anual, foi devolvido na íntegra aos municípios, através da redução da taxa de IRS, através da manutenção da taxa mínima, da decisão da taxa mínima do IMI, e através da isenção da derrama até em determinadas condições, que foi alvo de aprovação, não sei se unânime, mas admito que unânime, nesta Casa no ano passado, e que se repetiu, prolongando já este ano, ontem, há poucas semanas atrás, onde fiz este debate. E por isso, a aplicação essa folga que diz existir não existe verdadeiramente, ela foi para saldar dívida em 2012, e essa operação concretizou-se em 2012, e eu recordo que esse foi um dos pressupostos da concretização da operação com o Governo, foi que o dinheiro resultante fosse usado não para investimento, não para despesa corrente, mas simplesmente para a redução do passivo do município de Lisboa. Isso foi feito ainda em 2012.
E o município teve um ganho, o ganho foi a redução do serviço da dívida, que o passou na íntegra para os municípios. E é por essa razão que essa decisão já tinha sido tomada antes, por unanimidade, creio eu, e foi tomada também há poucas semanas atrás nesta Casa. E por isso não existem essas folgas que diz do ponto de vista da situação estrutural. Também dizer, já em complemento sobre o debate que ontem tivemos, que quando se fala da degradação da situação estrutural das receitas do município, é evidente que as decisões que nós tomamos em matéria fiscal poderíamos tomar de matéria diferente, mas elas não são, estas nossas decisões, não são as responsáveis, nem podem ser a solução para o quadro geral de degradação de receita que nós estamos a ter. Porquê? Porque elas valiam cerca de 50 milhões de euros, foram compensadas por essa redução estrutural no serviço da dívida, a questão de fundo que vinha da queda das receitas vinha de trás e mantém-se e com riscos de se ampliar. Gostava, em precisão, relativamente à proposta concreta que é feita, eu julgo que o Sr. Deputado do Partido Socialista já explicou adequadamente, mas é, no fundo, um empréstimo de curto prazo, de gestão de tesouraria, é um empréstimo que entra no início do ano e tem que ser saldado antes do fim do ano. Eu julgo que ele é prático em todos os municípios do país, não tem qualquer exceção. Não conheço nenhum município que não use esta prática e tem de facto a ver com o problema da gestão da tesouraria. É que nós temos uma parte importante das nossas receitas que entram 3 vezes por ano, ou 4 vezes por ano, ou 2 vezes por ano, e as despesas são mensais, com salários e com outras despesas. O ciclo não é esse e por isso daí esta proposta e ela é feita nestes termos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Não vejo pedidos de palavra. A mesa vai pôr a proposta 890 à votação, uma proposta que a Assembleia Municipal, para autorizar a Câmara a contrair um empréstimo em 2014, um empréstimo de curto prazo, nos termos que foram apresentados. Quem vota contra? O MPT. Quem se abstém? Abstenções do CDS. Votos favoráveis das restantes forças políticas e deputados independentes. A proposta está aprovada por maioria. Sr. Vereador Fernando Medina, já estão resolvidos os pontos que eram da sua responsabilidade, portanto, libertamo-lo para os seus compromissos de paternidade e vamos prosseguir com a nossa ordem de trabalhos. Senhores deputados, voltamos então atrás, pedindo desculpa por esta ligeira alteração. Vamos pôr agora em consideração a proposta 860-2013, que tem a ver com o apoio à nova freguesia do Parque das Nações. Peço aos serviços para porem a grelha dos 3 minutos. Senhor Deputado, sim? Desculpem. Senhor Deputado do MPT. Senhor Deputado António Arruda, do MPT, faça favor. Excelentíssima Senhora Presidente da Mesa, excelentíssimos Senhores Vereadores, caros colegas, no que respeita à proposta 860-2013, referente à proposta para a aprovação de apoio à nova freguesia do Parque das Nações, o Partido da Terra gostaria de dizer o seguinte. A freguesia do Parque das Nações foi criada na sequência da reorganização administrativa de Lisboa. O Partido da Terra não contesta o facto desta freguesia não dispor diretamente de receitas e orçamentos próprios e que terá que aguardar, como todas as outras freguesias lisboetas, pela afetação de recursos financeiros por parte do Estado, que acontecerá já no ano 2014. O Partido da Terra não contesta o facto da freguesia do Parque das Nações ser a única freguesia lisboeta a possuir um gabinete de apoio com sala própria e com a possibilidade de contratar 2 assessores e um técnico administrativo na Assembleia Municipal. O Partido da Terra também não contesta que o valor total mensal atribuível ao Grupo Municipal do Parque das Nações é de 5.400 euros e que, neste momento, as contratações que se encontram em curso no corrente mês de dezembro ascendam já a 10.800 euros, para não mencionar que em janeiro crescerão mais 5.400. O Partido da Terra não contesta a constituição em grupo municipal do Presidente da Freguesia do Parque das Nações, uma vez que essa situação é permitida face ao regimento em vigor, em virtude de se tratar de um movimento de cidadãos que elegeu um autarca que, por inerência de funções, tem assento nesta AML.
O Partido da Terra, o que já aqui contestou foi a liberalidade feita ao deputado municipal por inerência de funções ou lhe ter sido concedido um apoio financeiro para a constituição de um gabinete de apoio na AML em detrimento de todos os outros deputados municipais por inerência. O Partido da Terra não contesta ainda a possibilidade do Gabinete Municipal de Apoio ao Presidente do Parque das Nações conceder todo o apoio necessário ao cabal cumprimento das competências próprias da freguesia, onde se incluem a título exemplificativo, como refere a senhora vereadora Graça Fonseca, o registro e o licenciamento de canídeos e gatídeos e a passagem de atestados. O Partido da Terra não contesta também o parecer dado pela Comissão Permanente de Descentralização e Obras Municipais à proposta número 860/2013, que refere que, e passo a citar, não constam da mencionada proposta a quantificação ou o detalhe do apoio que a Câmara Municipal vai prestar, informação reputada de essencial, nem a recomendação que a Comissão faz no sentido da senhora vereadora responsável fornecer à Assembleia Municipal informação detalhada sobre o apoio logístico e de recursos humanos à freguesia do Parque das Nações. Face ao exposto, o Partido da Terra entende que a proposta submetida pela senhora vereadora Graça Fonseca é por demais absurda e descabida de sentido e que a sua eventual aprovação poderá criar uma situação de injustiça e de falta de equidade com as demais freguesias lisboetas. O Partido da Terra votará contra esta proposta. Disse. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Robles, do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre a proposta 860, relativamente ao Parque das Nações, naturalmente que somos favoráveis. Aliás, relembramos que sempre tivemos uma posição favorável à criação da freguesia do Parque das Nações, como tivemos também sobre outra zona da cidade, como foi Telheiras. Infelizmente não foi possível avançar com essa nova freguesia, mas relativamente ao Parque das Nações, a história é clara sobre isso. Gostaríamos, tal como é remetido no parecer da Comissão relativamente à descentralização, que houvesse um relatório final sobre estes recursos que foram agora, que serão agora decididos atribuir à nova freguesia, porque é importante saber exatamente o que é que ficou consignado. Mas porque esta proposta se insere no contexto da reorganização administrativa da cidade e porque hoje temos notícias sobre outro processo associado a esta reorganização, queríamos aproveitar a presença do Executivo para colocar algumas questões. Sabemos que amanhã será decidida em sessão de Câmara, ou pelo menos está agendado, a discussão sobre a passagem de vários equipamentos da Câmara Municipal para as freguesias, escolas, piscinas, mercados, alguns mercados, bibliotecas, etc. E, portanto, é uma decisão muito importante para a cidade, tem implicações profundas sobre o funcionamento destes equipamentos e, sobretudo, sobre os serviços que são prestados aos lisboetas por estes equipamentos. E a verdade é que existe uma grande incógnita, uma grande interrogação sobre como este processo irá acontecer. E esta interrogação tem efeitos fortíssimos sobre o serviço que é prestado, mas sobretudo sobre os trabalhadores que serão deslocados para as freguesias. Quantos serão? Quando serão? Estamos a 13 dias, 15 dias do final do mês. A partir de janeiro estes trabalhadores passarão para as freguesias e existem várias dúvidas que surgem. E, sobretudo, chegou ao Bloco de Esquerda, por várias vias, a inquietação de muitos trabalhadores sobre o seu futuro. Como é que ficarão os seus vínculos? Podem regressar à Câmara mais tarde? Não podem? Que critérios foram utilizados? Que trabalhadores passarão para as juntas? E, portanto, parece-nos que há uma necessidade de esclarecimento, de consulta, de debate com estes trabalhadores, porque acho que merecem esse respeito perante esta decisão. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Sobriedade Tunes, do PEV.
boa tarde, Sra. Presidente, restantes membros da mesa, Sr. Presidente em substituição, restantes vereadores e vereadoras, senhoras e senhores deputados, público presente, jornalistas e funcionários e funcionárias desta Assembleia. Em primeiro lugar, Sra. Presidente, informo que foi requerido à Sra. Deputada Relatora uma alteração ao parecer da Comissão, especificando quais os grupos municipais que não estavam presentes no momento da sua aprovação, nomeadamente o PEV. Assim, Sra. Presidente, solicitamos por isso à mesa que esta breve clarificação seja incluída no parecer. Na sequência da reforma administrativa da cidade de Lisboa, foi aprovada há mais de um ano a criação da freguesia de Parque das Nações pela Lei nº 56/2012, de 8 de novembro. Passado mais de um ano, vem agora à Câmara propor a esta Assembleia 3 deliberações, a saber, que aprove com efeitos à data de instalação dos órgãos da freguesia o apoio logístico e de recursos humanos, a título transitório e até que possua meios e recursos próprios, bem como o apoio através da cedência de utilização, a título precário, de parte das instalações do balcão único da Câmara, sito naquela freguesia. Com efeito, após ter tomado posse, como a nova freguesia não dispunha de instalações, o Executivo da Junta de Freguesia chegou a despachar assuntos à mesa de um café. A alternativa passaria pela cedência de um monobloco provisório de apoio da Câmara junto à ponte Vasco da Gama. A sede provisória acabou por ficar instalada no balcão único da Câmara, equipamento que esta assumiu na transição da gestão do espaço até então a cargo da sociedade Parque Expo. A autarquia também não dispõe de verbas, por a freguesia não ter sido integrada nas autarquias que beneficiam do Fundo de Financiamento das Freguesias, não tendo, por isso, sido contemplada no Orçamento de Estado para 2013. A nova freguesia do Parque das Nações também não dispõe de funcionários próprios, estando o atendimento ao público a ser prestado por um funcionário da Câmara até ao próximo mês de janeiro, data limite para a Câmara transferir competências, meios e verbas para as 24 juntas de freguesia da cidade, à altura em que a freguesia de Parque das Nações deverá vir a receber mais de 2,5 milhões de euros. Neste sentido, o Grupo Municipal de Os Verdes nada tem a opor quanto à cedência de utilização, a título precário, de parte das instalações do balcão único da Câmara. O espaço é camarário e é por demais evidente que o Executivo não deve reunir, receber os munícipes e passar atestados ou licenciar canídeos em plena via pública. Já quanto aos apoios logísticos e de recursos humanos, a proposta número 860 de 2013 não especifica, porém, a quantificação ou o detalhe do apoio que a Câmara se propõe prestar ou transferir para a freguesia. São funcionários e material de economato? Quantos lápis e borrachas? Quantas impressoras e tóneres? São quantos telemóveis e viaturas? Quantos trabalhadores e quais as suas categorias e carreiras profissionais? Por quanto tempo será prestado esse apoio logístico e de recursos humanos? Daí que perguntemos à senhora vereadora para que o clarifique como assegura as despesas de funcionamento, o que entende por funcionamento regular dos órgãos eleitos. Deputado, que já esgotou o seu tempo. Perdão? Era só para chamar a atenção que já esgotou o seu tempo. Pedia para concluir. O que entende, então, quais os gastos exatos a suportar, em que rubricas estão cabimentados, se trata de um apoio suplementar ao fundo perdido ou será deduzida a verba que a freguesia vier a receber da DGAL por volta de janeiro de 2014. Disse a senhora vereadora em sessão de Câmara, e vou citar, que a situação seria resolvida durante o mês de dezembro, através do Estado, não através da Câmara, porque é o Estado que tem competência para assegurar esta questão. Mais afirmou a senhora vereadora que esta Assembleia tem de deliberar autorizar a Câmara a fazer esse apoio e que a forma como ele se consubstancia é da competência da Câmara. Ou seja, senhores deputados, aprovem lá a proposta para que a Câmara a aplique como lhe aprouver. Por outras palavras, passem lá um cheque em branco à Câmara que depois nós, vocês, logo decidiríamos como fazer a nosso belo prazer. Que terminasse nas últimas 2 linhas. Perante todos estes considerantes, que o Grupo Municipal dos Verdes sugere que a proposta regresse de imediato ao Executivo Camarário para que rapidamente lhe seja anexada uma simples adenda que clarifique todas estas dúvidas e esta Assembleia possa, em consciência, aprovar a urgente cedência dos apoios que a freguesia do Parque das Nações realmente necessita. Muito obrigado. Sr. Deputado José Moreno, do PNPN, se faça favor.
Sra. Presidente da Assembleia Municipal, não está presente, mas está o Sr. Primeiro Secretário que a representa, senhores deputados e senhoras deputadas, caros vereadores e caros munícipes. Por iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa, está hoje nesta Assembleia uma discussão, uma proposta de apoio à nova freguesia do Parque das Nações. Esta proposta surge, por um lado, devido a uma omissão do legislador, que ao criar esta nova freguesia não previu os apoios indispensáveis à sua instalação e, por outro, à falta de condições, de meios da Comissão Instaladora para suprir esta omissão legislativa. Por estes motivos, passados que são 56 dias sobre a posse dos órgãos autárquicos da nossa freguesia, a mesma encontra-se ainda carente dos meios necessários à sua instalação. A proposta aqui apresentada, ao não especificar o tipo de apoio que irá ser prestado pela Câmara, entendemos-lo nós, e isto tem resposta um pouco também a algumas questões que foram levantadas já aqui para alguns dos deputados que me antecederam, entendemos nós num sentido amplo, ou seja, englobando todo o tipo de apoio que venha a ser necessário à instalação da freguesia. É evidente que não será um apoio a fundo, nos termos de um saco sem fundo. É evidente que tudo tem limites e nós temos de trabalhar, este dossiê trabalhar-lo-emos, certamente, com a parcimónia e a importância e os cuidados que o assunto merece. É evidente que a instalação da freguesia é da responsabilidade e não pode deixar de ser ou do Estado ou do município. Alguém tem de assumir esta responsabilidade. O legislador, na Lei 56 de 2012, apenas definiu verbas para as freguesias, tendo em atenção, do nosso ponto de vista, a gestão urbana, já para 2014. Não cuidou das receitas necessárias à instalação da nossa freguesia. Nós não estamos em pé de igualdade com as demais freguesias, nem pouco mais ou menos. Nós o que vamos ter a partir de 2014 é uma verba destinada à gestão urbana, como de resto as demais freguesias, que são aqueles 68 milhões à volta disso, que transitariam do Orçamento de Estado para a Câmara e que agora passam a ser distribuídos para as freguesias, de acordo com as verbas que lá estão e que constam da Lei 56, cujos critérios de atribuição nos suscitam muitas dúvidas. É bom que fique também já aqui dito, porque de facto não nos parece, primeiro, e já perguntámos a algumas entidades, quais foram de facto os índices que aplicaram para o cálculo daquela verba que nos foi atribuída. Nós, comparando com outras freguesias que têm alguns parâmetros idênticos aos nossos, em termos de população, em termos de densidade populacional, em termos de área, etc., chegamos à conclusão de que, de facto, alguma coisa está a falhar. Eu vou já terminar, Sr. Presidente. Saliento, portanto, que, de facto, nós não temos, neste momento, contrariamente ao que foi dito, ainda nenhum apoio de nenhum funcionário da Câmara, esperemos vir até o não temos, e que, portanto, nesse sentido, e para terminar, apelava, de facto, aos senhores deputados que aprovem esta proposta, porque apesar de não concretizar muito o apoio, nós entendemos-la, de facto, nesse sentido amplo, de nos fornecer aquele apoio que é indispensável ao início de funcionamento da nossa freguesia. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Senhora Deputada Ana Sofia Dias, do Partido Socialista. Muito obrigada, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Srs. Deputados Municipais, Srs. Representantes da Câmara Municipal. A nova freguesia, Parque das Nações, recentemente criada e com órgãos eleitos e empossados pela primeira vez, não dispõe de receitas próprias que lhe permitam prosseguir as competências que, por lei, já são suas. Senhora Deputada, se puser o microfone um pouco mais próximo. Isso. Obrigada. Penso que agora... Obrigada. E não dispõe de receitas próprias porque a afetação de recursos por parte do Estado só ocorrerá em janeiro de 2014, nos termos da Lei nº 56 de 2012, de 8 de novembro. Ora, no espaço de tempo que medeia entre o início da existência jurídica da freguesia e a disponibilidade financeira de meios e recursos para cumprir a sua função, a vida não para e as necessidades dos fregueses têm de ser atendidas.
Assim sendo, é da mais elementar justiça autorizar a Câmara Municipal de Lisboa a prestar apoio logístico e de recursos humanos, incluindo a cedência de espaço a título precário no balcão único da Câmara Municipal, à freguesia Parque das Nações, pelo que merece o apoio do Partido Socialista. Quaisquer outras considerações sobre o apoio prestado aos grupos municipais não cabem na discussão desta proposta. Por fim, e para permitir à Assembleia Municipal o exercício cabal da sua função fiscalizadora, a exata natureza e custos envolvidos no apoio à freguesia Parque das Nações e todos os outros casos semelhantes devem ser apurados e fornecidos pela Câmara Municipal de Lisboa assim que tal seja possível, disse. Eu verei. Sr. Vereador Fernando Medina quer usar a palavra sobre esta proposta? Muito obrigada. Senhora Presidente, Senhora Presidente, muito obrigado. Ainda tinha mais uma, de facto, em que teria que fazer esta apresentação, porque a Senhora Vereadora não pode neste momento estar presente. E a proposta, de facto, é muito simples. Dada a criação da nova freguesia, trata-se de assegurar condições para que ela possa ter condições mínimas de funcionar e, dada a questão colocada pela nova lei, esta competência para o fazer é uma competência própria que deve ser deliberada pela Assembleia Municipal. Por isso esta apresentação é uma apresentação muito simples, dizer só de forma muito clara que o Executivo dará a melhor atenção à recomendação que sai ao parecer que é feito pela Comissão Permanente de Centralização desta Assembleia e apresentará à Assembleia Municipal o relatório mais detalhado dos apoios que em concreto foram definidos e que irão ser definidos de forma a tornar claro e totalmente cabal um processo importante para as restantes juntas, não sendo possível neste momento, obviamente, fazê-lo, porque se trata de um processo de instalação que ainda não conhecemos os elementos todos que virão a ser afetos a esta instalação. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Não vejo mais pedidos de palavra. Vamos passar à votação da proposta 860-2013, que tem a ver com o apoio logístico e recursos humanos a título transitório necessário à nova freguesia Parque das Nações. Peço a vossa atenção, vamos votar. Senhores deputados municipais que votam contra a proposta, MPT e CDS. Senhores deputados municipais que se abstêm, senhores deputados municipais do Partido Ecologista Os Verdes, votos favoráveis, Verdes e PSD. Eu não vi a votação do PAN. Senhores, eu vou pedir novamente as abstenções. Senhores deputados municipais que se abstêm, Partido Ecologista Os Verdes e Partido Social Democrata. Votos a favor são dos restantes deputados. A proposta está aprovada por maioria. Senhores deputados, estamos com um ritmo bastante acelerado nos nossos trabalhos. Temos mais duas propostas para apreciar. Vamos apreciar agora a proposta 819. Antes de entrarmos na proposta 819, só frisar as palavras que o Sr. Vereador Fernando Medina acabou de dizer, relativamente ao relatório que foi pedido sobre a transferência de meios para a freguesia de Parque das Nações. A Câmara tomou o compromisso de fazer chegar essa informação à Assembleia Municipal. Vamos entrar na proposta 819 e eu tenho que informar o seguinte. A proposta 819 tem a ver com a compra de uma fração no antigo edifício Cinema Europa pelo município para a instalação de um equipamento público. Isto é no âmbito do orçamento participativo e há uma alteração do preço. Sucede que o Partido Comunista Português tinha pedido para a proposta baixar à 7ª Comissão para ser apreciada, atendendo, no entanto, a que poderá haver compromissos de pagamento até ao final do ano. Em conferência de representantes, o Sr. representante do Partido Comunista concedeu que a proposta pudesse ser, portanto, concordou que a proposta fosse submetida hoje à discussão e votação, sendo que no final, e estando presente a Sra. Presidente da 7ª Comissão, no final da votação, seja qual for o resultado, a mesa remeterá a proposta para ser acompanhada devidamente pela 7ª Comissão. Vamos então iniciar a discussão da proposta 819. Tem a palavra o Sr. Deputado Modesto Navarro, do Partido Comunista. 3 minutos. Desculpem, mas não dei indicação aos serviços. A grelha é 3 minutos. Senhora Presidente, essa referência à grelha que foi assente
digamos, e consensualizada na Conferência de Representantes de hoje, mereceu, da nossa parte, uma declaração de voto em desacordo e que estas matérias sejam rapidamente inseridas na revisão do regimento. De qualquer maneira, 3 minutos chegam para dizer que esta proposta foi uma proposta feita já nos anos 80 pela então APU, à Câmara Municipal, para a aquisição de um edifício que era o Cinema Europa, que já ainda nos anos 90 a família pedia 60 mil contos e que a Câmara não foi capaz de decidir, já no âmbito da coligação PCP-PS, não houve resposta da Câmara em relação à aquisição do edifício na sua totalidade e, portanto, a transformação num espaço de serviço à população daquela zona da cidade. De qualquer modo, queremos congratular-nos com o movimento dos cidadãos que lutaram, apesar de tudo, por este espaço de 600 e tantos metros quadrados, no resto do chão, que servirá uma biblioteca, que servirá a população, e nós queremos aqui fazer votos para que realmente se integre no cotidiano e na vida da população local e que não seja, digamos, transformada, não vai ser, é só uma blague, se me permitem, em que o mercado de Campo de Ourique se transforma num espaço que era popular, num espaço que hoje é, sobretudo, usufruto das classes que têm dinheiro e podem deslocar-se toda a cidade, invadido Campo de Ourique, noite após noite, para poder beber e comer e mostrar-se no mercado de Campo de Ourique. É outro processo, um dia discutiremos essa questão, mas é só para realmente salientarmos que é bom que a Comissão de Educação, Cultura e outras áreas acompanhe este processo e outros processos de espaços culturais da cidade do ponto de vista do seu conteúdo e da sua inserção na vida das populações. Muito obrigado. Sr. Deputado João Magalhães Pereira, faça favor. Sr. Presidente, isto é de facto um caso muito especial. Começou já em 83. Mas é necessário, Sra. Presidente, Srs. Secretários da Mesa, Senhoras e Senhores Vereadores e Deputados, é necessário dizer um breve historial relativo ao edifício constante desta proposta. Esta proposta, na realidade, é o que, infelizmente, remanesce da demolição do antigo Cinema Europa, que foi finalmente autorizado em 2009, apesar de sucessivos apelos para conservar esse bem patrimonial por parte da população, por parte do número significativo da população, e até de uma resolução da Assembleia Municipal, consubstanciada na recomendação número 17 AML 2005, para a não demolição da Europa e sua reutilização como espaço cultural, multifuncional e cívico. Ainda está aqui a Sra. Vereadora da Cultura. Faltam-nos outros vereadores que poderiam eventualmente tratar do assunto, mas de qualquer das formas é grato que esteja aqui a Sra. Vereadora da Cultura. Espero que ela esteja atenta ao que se está a dizer. Em fevereiro de 2006, a Câmara garantiu que o município asseguraria no edifício um espaço cultural e, eventualmente, a videoteca municipal. O processo de licenciamento de obra e consequente demolição do edifício foi autorizado em abril de 2009, processo de demolição e construção que se tem arrastado até ao presente. No alvará de obras constava a correspondente reserva por 2 anos de uma área de 1000 metros quadrados destinada à biblioteca, sendo 661,24, número inferior, no resto do chão do edifício a construir e a restante área de reserva em primeira cave, se a CML assim o entendesse. Pelos vistos, não o entendeu nem achou necessário. Ora, no âmbito do Orçamento Participativo 2010, o movimento SOS Cinema Europa apresentou uma proposta para dotar Campo de Ourique, hoje uma freguesia nova, de um equipamento cultural, precisamente no edifício a construir no local do antigo Cinema Europa, e a esse projeto foi atribuída, por esse efeito, uma verba de 600 mil euros.
aliás, 690 mil euros. Procedeu-se então à negociação com os proprietários do imóvel para a aquisição de fração autónoma de área bruta privativa de cerca de 712 metros quadrados e de útil de 659. Apuraram os serviços camarários e aceitaram os proprietários o valor de 1.420.000 euros. 1.420.000 euros. Sendo liquidados 420, na realidade eram 424, mas houve um erro e, portanto, foi corrigido para 420, na celebração do contrato de compra e venda e o remanescente durante 2014. A totalidade dessa verba, e é notável relativamente à intervenção anterior, que a totalidade desta verba... Senhor Deputado, hoje sou eu que tenho que lhe fazer sinal. Ontem era o Senhor Deputado que estava... Estou a ultrapassar o tempo. Preciso de mais 2 minutos. A totalidade dessa verba, eu costumo falar depressa, mas agora é mais devagar. A totalidade dessa verba ficou incluída no Plano Plurianual de Investimentos, ontem aprovado nesta Assembleia, a par de outras verbas sob a idêntica definição. A proposta é acompanhada de documento de cabimento e declaração de fundos disponíveis, embora referidos apenas à primeira parte da verba. Eu vou cortar um pouco, Sr. Presidente, senão não vou conseguir acabar. Havendo garantias escritas de que o baixo relevo da autoria de Euclides Vaz será reposto na fachada do edifício em construção, mas nada se dizendo nem informando quanto ao vitral de arte decorativa que se encontrava no foyer do cinema, altamente representativo do estilo e da época e de elevado artoso artístico, foi ou será reposto, ou sequer se resistiu ao camartelo? É uma pergunta que nós gostaríamos de fazer. Finalmente, de referir que o custo por metro quadrado aplicado pela Câmara de 2.000 euros para um espaço em tosco, sem revestimentos, sem acabamentos, perante um cenário de depressão como o país e a cidade atravessam, não parece comercialmente excessivo, levantando reservas relevantes, como se refletirá também no nosso sentido de voto. Com a sua autorização, Sr. Presidente, apresentar-lhe a totalidade da intervenção. Está bem? Senhores Deputados, muito obrigado. Em qualquer caso, a mesa diligenciou junto daquele lado da sala e o CDS disponibilizava os seus 3 minutos, portanto, estamos dentro dos tempos. Obrigado. Não tem problema. Senhor Deputado, muito obrigado. Pergunto se há mais inscrições. Senhor Deputado Pedro Segonho, do Partido Socialista. Senhora Presidente, senhores deputados, Sr. Presidente em exercício, senhores vereadores, trago aqui não só a declaração de voto favorável do Grupo do Partido Socialista, mas é com muito orgulho que trago também um sentimento de alegria como Presidente da Junta de Freguesia de Campo de Ourique pelo facto desta proposta estar aqui hoje à votação. Não vou fazer história, prefiro olhar para aquilo que esta proposta nos permite alcançar para o futuro e esta proposta é uma peça essencial para que se possa concretizar o projeto de existência de um centro cultural de base local nesta fração do edifício que sucedeu ao antigo Cinema Europa, em Campo de Ourique, e que, desde já, a Junta de Freguesia de Campo de Ourique e o movimento SOS Cinema Europa pretende dar o seu contributo para aquilo que será a construção e o desenho de um programa funcional que cumpra estes objetivos e que nos permita dotar aquela área da cidade de um equipamento que não seja só uma sala de leitura integrada na rede de bibliotecas municipais, mas também que tenha uma sala polivalente com uma programação própria que possa ter que seja um alavancar da cultura, da criatividade e da inovação nesta área da cidade. De salientar ainda que a comunidade estudantil, quer pública, quer privada, nesta área da cidade, composta pelos agrupamentos de escolas Padre Bartolomeu de Gusmão, com as escolas José Fadóbidos, pelos agrupamentos de escolas Manuel da Maia, pelo Liceu Pedro Nunes, pelos colégios salesianos das oficinas de São José ou pelo Grêmio de Instrução Liberal,
com certeza que será uma comunidade escolar que vai ser beneficiada pela existência deste equipamento. Mas também figuras como Fernando Pessoa, Amália Rodrigues, Veva de Lima ou Bento Juscaraça poderão ter naquela sala polivalente o desenho de uma programação que de alguma forma seja ilustrativa da riqueza cultural e patrimonial do bairro de Campo de Ourique. Por isso, Sra. Presidente, Srs. Deputados, apelo a que as bancadas viabilizem a aquisição deste imóvel, porque é uma peça essencial para que possamos concretizar o projeto que foi sufragado no Orçamento Participativo de 2009-2010 e que pretende criar uma mediateca, sala de leitura e uma sala polivalente e que seja o primeiro centro cultural verdadeiramente de base local e para isso a Junta de Freguesia de Campo de Ourique está disponível para, em conjunto com a Câmara, trabalhar na construção deste programa funcional, na construção do centro e na sua gestão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não sei se a Sra. Vereadora Catarina Vaz Pinto quer usar da palavra. Sra. Vereadora? Não pretende usar da palavra. Senhores Deputados, não temos mais inscrições para a proposta 819, a aquisição da fração já identificada do antigo Cinema Europa. Para os fins também já foram aqui falados. Recordo mais uma vez que, após a votação, a proposta baixará à 7ª Comissão para acompanhar este processo e agradeço aos senhores deputados que nos vieram aqui lembrar um pouco da história do que é que tinha acontecido para chegarmos a este ponto. Vamos pôr a proposta 819 à votação. Alguma dúvida? Aí? Vamos pôr a proposta 819 à votação. Votos contra? Votos contra do PSD e do CDS. Votos de abstenção. Votos de abstenção do MPT. Votos favoráveis das restantes forças políticas. A proposta está aprovada por maioria e com a recomendação que há pouco já foi feita. Senhores deputados, desculpem. Eu peço desculpa. Eu vou repetir as abstenções. É este ecrã que me está a dificultar o caminho. Eu vou repetir as abstenções. Votos de abstenção, MPT e Bloco de Esquerda. Portanto, corrigimos, as restantes forças políticas votaram favoravelmente, a proposta foi aprovada por maioria e com a recomendação que já foi dada. Senhores deputados, temos uma última proposta, que é um aditamento que foi hoje apresentado em sede de Conferência de Representantes. Peço desculpa aos senhores deputados ele só ter sido distribuído hoje. Trata-se de uma simples repartição de encargos do concurso público de fornecimento de energia elétrica em baixa tensão. Tem que ser aprovado até ao final do ano e, portanto, a Conferência de Representantes, enfim, foi consensual que pudéssemos agendar para hoje, apesar de ter vindo um pouco atrasado para nosso conhecimento. Ele foi distribuído hoje a todos os senhores deputados e do que se trata da proposta é apenas o ponto 5º da proposta 891 e trata-se de autorizar uma repartição de encargos para os anos 2014 e 2015. Pergunto se há intervenções. A senhora deputada Natalina Moura pediu a palavra. Obrigada. Nesta minha primeira intervenção sobre uma matéria muito energética, eu queria, com essa energia toda, saudar a Sra. Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa e demais elementos da mesa, assim como toda a variação presente, os senhores deputados e os senhores deputados e o restante público em geral. Esta proposta que hoje veio, que nos está colocada para apreciação, é uma proposta recorrente. Ela remonta a 2012, praticamente há um ano, 11 de dezembro, tem os objetivos bem definidos, penso que todos comungam destes dois objetivos, ou não. Trata-se, um dos objetivos é tão só o fornecimento de energia elétrica em baixa tensão
para dispositivos de iluminação pública, tráfego e publicidade do município de Lisboa e tem uma nova redação no ponto 5º por força de uma nova repartição de encargos. O enquadramento legal está bem plasmado nesta proposta, não se vislumbra que haja nenhum requisito ilegal, bem pelo contrário, e, portanto, o PS revê-se nesta proposta e vai votar favoravelmente, naturalmente, porque nada nos poderia fazer opor a esta mesma situação que só tem este novo montante só porque estamos a falar agora na aplicação para 2014 e 2015. E é tudo. Muito obrigada. Senhor Deputado Carlos Silva Santos, faça o favor. Muito boa tarde, Sr. Presidente e demais membros da mesa, Srs. Vereadores, Srs. Deputados. Esta proposta tem a nossa aprovação genérica e particularmente nos pontos 1, 2, 3 e 5. Mas continuamos, e parece que já persistentemente, a crer que estas propostas também tenham a minuta do contrato e não fiquem simplesmente para decisão do vereador sobre esta matéria em concreto. Portanto, o que nós achamos, isto é um pouco hoje, também se passou por aqui, algumas propostas, ou pela pressa ou pela necessidade, são aprovadas, enfim, genericamente, mas quando é no concreto, penso que também esta Assembleia deveria dar opinião. Portanto, nós, em relação ao ponto 4 desta proposta, e queremos que seja votada separadamente, nós somos contra. Muito obrigado, Sr. Deputado. Chamar a atenção do seguinte. Efetivamente, a proposta tem 5 pontos. Acontece que o único ponto que é competência da Assembleia Municipal é o ponto número 5, que diz respeito à repartição de encargos. Os outros 4 pontos da proposta não são competência da Assembleia Municipal, são competência da Câmara. Eu registrei que o Partido Comunista em sede de Câmara votou contra, mas não temos que votar aqui porque não é competência nossa. Fica registada a vossa posição, naturalmente em coerência com o vosso grupo na Câmara Municipal, mas aquilo que temos que pôr aqui à consideração é exclusivamente o ponto 5º, ou seja, a repartição de encargos para 2014 e para 2015. Para os senhores deputados que são novos, a questão é muito simples. Cada vez que a Câmara assume responsabilidades financeiras para anos posteriores, desde que isso não esteja integrado em grandes opções do plano, tem que vir pedir licença à Assembleia Municipal se for a partir de um certo montante. E é isso que está a acontecer para esta proposta em concreto. Pergunto se mais alguém quer usar da palavra. Não sei se o Sr. Vereador Duarte Cordeiro quer dar algum esclarecimento. Não é necessário. Nesse caso, vamos pôr à votação. Eu chamo a atenção dos serviços que tem que ser corrigido no aditamento, a autorizar a repartição de encargos tal por aqui fora, nos termos do número 5 da parte deliberativa da proposta. É apenas o número 5 que nós vamos votar. Chamo a atenção disto também para efeitos da ata. O resto da proposta não é da nossa competência. Senhores deputados, é a última votação que temos hoje para fazer. Vamos votar então o número 5 da proposta 891 de 2013, que já foi apresentado. Votos contra? Não vejo votos contra. Votos de abstenção? Abstenções do Bloco de Esquerda. Não, desculpe. Sim, do Bloco de Esquerda e do CDS. Desculpem. Votos de abstenção? Não vejo o MPT levantar. Votos de abstenção. Estou a chamar os votos de abstenção neste momento. Peço a vossa atenção. Bloco de Esquerda. Deve não. Bloco de Esquerda, CDS e o PSD. Qual foi o vosso voto? Ainda não. Ok. Portanto, eu vou repetir. Votos contra não houve. Votos de abstenção, Bloco de Esquerda, CDS. Está correto? E votos favoráveis serão os restantes. Peço agora que levantem o braço, só para tirar a contraprova. O PEV, muito bem. Portanto, a proposta foi aprovada por maioria, com o resultado já anunciado, com a abstenção do Bloco de Esquerda e do CDS. Senhores deputados, chegamos ao fim da nossa ordem de trabalhos. Resta-me, em nome da mesa, desejar naturalmente a todos umas boas festas, que aproveitem este período de Natal para recuperar energias. Vamos ter um ano muito cheio de trabalho e a mesa saúda-os a todos, deputados, assessores, vereadores, funcionários da Assembleia, público
assessores da Câmara e a todos os presentes. Muito obrigada.